tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast Jornada da Saúde, Perspectivas Integradas à Medicina. Hoje estamos aqui com o Dr. Roberto Cesar Leite e também com um convidado muito ilustre, o Dr. Rogério Vaz. Vou ler um pouquinho do currículo do nosso convidado. Doutor em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia pela Universidade Federal do Paraná, gestor institucional do Programa de Ciências Sem Fronteiras, de 2011 a 2017, gestor de internacionalização do Complexo Pequeno Príncipe, pesquisador institucional, professor dos cursos de Medicina, Biomedicina e Farmácia, do período de 2007 a 2022, gestor de internacionalização, professor, pesquisador pela Unifateb. Isso mesmo, doutor Rogério? Isso, eu trabalhei no Complexo Pequeno Príncipe, né, até 2022, quando eu recebi essa oferta para trabalhar na Unifateb, que é onde nós vamos montar o curso de Medicina, né, porque é uma instituição que tem mais cursos da área de exatas. Eu era na região dos Campos Gerais, necessita ter, porque a cidade mais próxima é Ponta Grossa, só que tem Medicina. E toda aquela região lá de Ortigueira, Tibagi, Ponta Grossa ou demais cidades ao redor necessitam ter médicos formados, inclusive ter o espaço para formar médicos com a área de residência. Então, por isso que eu fui para lá. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter o senhor aqui conosco. É uma alegria muito grande contar hoje com o professor, né, e doutor Rogério Vaz, que tem contribuído de uma maneira assim impressionante, né, ao ensino aqui em Curitiba, à disseminação do que é importante de saber, e também pela questão que vamos abordar hoje, que são duas questões assim absolutamente importantes e cada vez mais úteis, né, que é o estudo da mitocôndria e que é o estudo da genética humana. Então, embora esse assunto seja assim de uma importância premente, poucas pessoas têm a capacidade ou o preparo suficiente para discursar desses assuntos. E, entre as pouquíssimas que tem, foi que nós pudemos contar hoje com a presença do professor, e nós agradecemos muito de ter aceitado esse convite, porque realmente seria difícil encontrar alguém que pudesse trazer para nós o que nós precisamos, né? E o SPES fica também muito grato pela sua presença aqui e pela contribuição que ele vai trazer na formação dos alunos, para que o aluno nosso possa compreender e entrar nos mistérios, né, dessa ciência, que é a genética, que é a mitocondriopatia, pelo menos para nós, que pouco aprendemos desse assunto na universidade, fora da universidade, e eu vejo que me parece cada vez mais importante que o médico, em especial, e outros profissionais de saúde, possam ter contato com o que essas possibilidades que a genética apresenta para nós, né, no sentido de um trabalho mais completo, tanto a nível diagnóstico, quanto a nível de proposta terapêutica, que é o que nós vamos discutir hoje. Então, nós estamos dando ênfase hoje a essa questão, professor, sobre a genética e obesidade, né? O senhor poderia explicar para nós como que isso pode se tornar prático no exercício da medicina e na abordagem de quadros como a obesidade, resistência insulínica? Sim, na verdade, quando retornei para o Brasil, né, em 1990, eu morava fora, aqui no Brasil pouco se falava de genética molecular ou de biologia molecular, parecia uma coisa de outro planeta. Então, não sei se você sabe, foi eu que introduzi a PCR aqui no Brasil, né? Hoje em dia todo mundo sabe por causa da pandemia, né? A reação em cadeia da polimerase, Polymerase Chain Reaction. E não tinham kits para isso, nós tínhamos que fazer tudo de uma maneira muito manual. Então, tinha que conhecer muito de química, bioquímica, farmacologia. E a pessoa, isso nunca vai ser aprovado. Os planos de saúde, né, nunca vão aprovar isso, vai ser inviável. A mesma coisa se fala hoje em dia de você estudar o exoma, né? Nós ainda há poucos lugares que estão preparados tecnicamente para poder fazer análise genética, né? Eu não vou falar nomes de empresas nem nada, mas São Paulo tem um grande laboratório, um dos maiores, associado com o americano agora, que demorou 2 anos, quase 3, para poder montar a biblioteca genômica, investiu quase 40 milhões de reais para poder montar um laboratório só para fazer análise das sequências que codificam as proteínas que mantêm a nossa homeostasia. Então, quando você falar disso, vai de novo, o pessoal vem de novo. Isso é uma coisa absurda, nunca ninguém vai usar isso, é muito caro. Não, muito pelo contrário. Já foi feito um cálculo nos Estados Unidos e na Europa, né, e na Coreia do Sul também, que é muito forte nisso,
que hoje o tempo que você gasta para você ter você direcionar um tratamento, uma terapia adequada no tempo certo, o timing daquele paciente, pode fazer toda a diferença entre ele morrer ou viver. Ou ter um gasto absurdo, né? Seja ele do próprio dinheiro do paciente, ou do plano que ele está associado, ou do governo. Então esse dinheiro vai ser de algum lugar. Isso não traz benefício para ninguém, nem economicamente, nem em questão de saúde, e tem a questão também humana, né? Que eu acho que é a coisa mais importante. Então, se você pensar dessa forma e houver um pouco mais de investimento e um redirecionamento dos prescritores de exame, no caso os médicos, né, entendam melhor essas ferramentas que são já disponíveis, e a questão do mercado, aí não é da minha área, né, embora tenha feito pós em administração também. O que você faz? Entender a lei da oferta e procura. Se começarem a solicitar mais exames, ainda que parecem caros, sofisticados, inviáveis, quanto mais solicita-se, o que acontece? O mercado fica atento, mais aqueles produtos são solicitados, a demanda aumenta, a tendência, o preço que é elevado, reduzir de uma maneira praticável, né? E aí, como foi com a PCR? Então, isso que eu falo para vocês, hoje em dia se fala tanto um redimensionamento da escola médica, tem que ser mais humana, tem que ser mais inter e multiprofissional, interdisciplinar, porque o ator principal hoje é o paciente, né? Não é mais o profissional da área da saúde, é o paciente. Então o paciente direciona isso. E tem que ter a humanização, né? Hoje em dia as pessoas, nunca se falou tanto, as escolas médicas estão revendo todo o conceito de humanização. Onde eu quero chegar com isso? Parece que eu estou fugindo do assunto. Não estou. É que assim, quanto mais o médico estiver próximo dessa questão da humanização, mas com uma ponte ligado com o high-tech, parece que são distantes, não. Ele vai poder ser mais humano, porque ele vai saber utilizar a ferramenta disponível, por mais que pareça inviável, caríssima, e para atingir o melhor objetivo, que é a qualidade de vida para aquele paciente. E ao fazer isso, o que ele está acontecendo? Ele beneficia a evolução daquele paciente, ele reduz o tempo do tratamento daquele paciente, com melhores resultados, né? E aquele custo inicial para ser elevado, se você fizer aquilo ao longo do tempo, uma curva de manutenção, observação desse paciente, você vê que a melhora dele incide ele consumir menos medicamentos caríssimos, menos tempo internado, a diária hoje do hospital é elevada, até no SUS, não pelo dinheiro, mas pelo tempo que ele está ali, ele está ocupando o lugar de uma outra pessoa, pode estar lá também. Então tem tudo isso aí. Então você fala, a genética realmente já trouxe uma modificação enorme, né, para você ter a decisão adequada, correta, no tempo certo, né, com precisão. Você fala de medicina de precisão, então virou modinha falar isso. Isso é medicina de precisão. Saber utilizar aquela ferramenta para você atingir o seu objetivo, né? Então, hoje parece uma coisa que está encaminhando, mas não está ainda 100%. Mas eu acho que nos próximos 10, 20 anos, isso vai ser como um panal que nem a PCR. E nesse momento, professor, você acha então que é válido o médico aprender a pedir esses exames e saber interpretá-los? Sim. Quanto mais atualizado ele estiver com relação tudo que ele aprendeu na faculdade, né, durante a graduação e depois na residência, seja ele qual for, ele gasta 6 anos na medicina, no curso, né? Se não reprovar nenhum ano, né? Mas uma média de 2 até 4, em média, anos de uma residência. Um pouco menos, um pouco mais, por aí. Então, assim, é muito tempo. Então, ele fica ansioso para querer atuar. Então, às vezes, parece que aprender um pouco mais sobre isso parece uma coisa inviável, mas eu estou falando daqueles que já estão trabalhando, os que já têm a residência. Como é que eles podem, inclusive por o número de escolas médicas cada vez mais crescendo, o número de médicos também aumenta. E parece que vai ser bom o Brasil. Não, o Brasil, eles ficam muito concentrados nas cidades grandes, o inteiro fica abandonado. Então faltam médicos, por isso que possa aparecer. Então, assim, até pela concorrência, né, entre clínicas e hospitais, quanto mais atualizado tiver esse médico, melhor é. Inclusive, um dos critérios de qualidade e excelência que todo grande hospital tem, o que é? Educação. Não é continuada, é outro nome, é permanente. Porque o que você sabe hoje, amanhã já pode modificar. Então, quem é da área da saúde vai tentar constantemente se atualizando, especialmente nessa época onde as informações codificadas, né, alfanuméricas, computador e TI, nunca se falou tanto disso, né, elas vão impactar diretamente em quem prescreve. Então, aí vem, há 70 anos atrás,
né? Em 1953, quando Watson e Crick descobriram a estrutura helicoidal do DNA, aí em 2003 celebrou-se o cinquentenário do genoma humano. E isso, agora é septagenário, né? Estamos em 2023. E isso só foi possível porque médicos, farmacêuticos, biomédicos, biólogos, engenheiros são envolvidos para entender como é que usa um computador para decodificar aquela estrutura. O nosso DNA, ele é todo compactadozinho, em vários níveis, né? Para poder caber na célula. Se você esticar ele, se você puder esticar com um novelo de lã, dá 1,80 m. Imagine que tem informação ali. Agora, como é que você codifica cada nucleotídeo, cada letrinha que compõe esse livro em 1,80 m que cabe dentro de uma célula? Você pensa em imaginar, só com supercomputadores. Então, por isso que não é fácil. Mas hoje existem várias técnicas, vários cursos que você pode ministrar para esse prescritor, não somente saber como ele vai prescrever na hora certa, de acordo com a anamnese que ele fez, a característica do paciente, o histórico do paciente, isso é normal, né? Mas ele vai associar também o quê? O pensamento de como é que eu posso, a partir dessas informações, associar com essas novas ferramentas para ter um resultado melhor e mais adequado para esse paciente e com maior precisão, né? Então, eu acho que as faculdades hoje estão implementando cada vez mais, mas isso é para quem já está formado nesse momento. Ter acesso a essas informações, não somente saber como prescrever, mas saber como interpretar os resultados dos exames. Por isso que os grandes redes de laboratórios contratam biomédicos, farmacêuticos, que são dessa área mais técnica, para poder prestar serviço para os prescritores entenderem o que aquele significado tem. Outros nanopartículas por milimol, não sei o que, ele pode não saber o que é aquilo. Não quer dizer que ele não sabe, não, ele tem um conhecimento grande, vasto na área da aplicação clínica. Então, mas tem que ter uma conexão agora aí. As faculdades médicas estão começando agora a mudar também, tanto nessa questão da humanização, mas em implementação de cursos e capacitações dentro dos próprios cursos, para essa linguagem mais sofisticada, alfanumérica, de inteligência artificial, de sequenciamento, porque isso vai fazer toda a diferença. E professor, levando em conta o que você está falando agora, por isso que a SPES fez questão de criar essa parceria com a sua pessoa, para que a gente possa trazer, né, nesse tempo, já essa informação para o médico, para ele saber pedir e saber interpretar. Porque eu vejo que o número de informações que ele pode agregar pode ajudá-lo muito a direcionar o seu programa terapêutico, né? Por exemplo, nós podemos saber via genética se essa pessoa digere melhor, metaboliza melhor proteína, gordura, carboidrato. Seja uma informação de valor, né, para criar um programa nutricional para aquela pessoa. Você vê que é engraçado, hoje nós vivemos mais. As pessoas sempre questionam, poxa, antigamente as pessoas tinham uma vida mais saudável, né? Elas eram menos obesas. Você pode, inclusive, passou até no Instagram, tem um filme falando que as pessoas eram mais magras, tinham uma massa de gordura menor, massa muscular mais desenvolvida, mas mesmo vocês morriam antes. É que são coisas distintas. Óbvio que se a gente pudesse ter essa tecnologia toda que nós temos hoje, as informações, os medicamentos que fazem que você prolongue a sua vida, associado com um estilo de vida mais saudável, com menos estresse, porque não que não tivesse estresse naquela época, não chegou aos pés de hoje. Hoje as cobranças são desumanas, né? Não sei o que fala, é bioquímica que fala isso. Então, assim, seria o ideal. Tanto é que existem pequenos clusters de populações em algumas regiões do mundo que têm um estilo de vida que nós consideramos o ideal, o tipo de alimentação mais saudável, porque a composição do solo, do que eles comem vindo do mar, etc., eles vivem mais e vivem melhor com menos incidência de comorbidades. Você sabe que lugar eu estou falando? Primeiro lugar vem na cabeça de vocês. Região do Mediterrâneo, o sul da Itália, o Japão. Então tem várias coisas. Onde eu quero chegar? Não basta só você ter uma condição genética. Você pode falar assim, vamos manipular no laboratório, isso aí, o dia que chegar, que a ética permita, né, a bioética, uma pessoa perfeita, não adianta nada, sabe por quê? Você sabe disso, né, Roberto? Assim, você pode pegar uma pessoa perfeita geneticamente, mas se ela tem ela mora e tem fatores epigenéticos, fatores externos que impactam na sua genética, que são desfavoráveis, não vai adiantar nada. Então, o que nós observamos hoje? As pessoas trabalham infinitamente mais, tem demandas e estresse, isso gera uma série de liberação de hormônios,
Eu vou falar um que todo mundo conhece, não vou falar uma palavra sobre que ninguém conhece, o cortisol. O cortisol em níveis elevadíssimos tem vários efeitos adversos. Tem vários, o mais óbvio, né? Ele tende a inibir a atuação do sistema imunológico. Quando a pessoa está muito estressadinha, muito nervosinha, é quando ela tem a tendência a ficar mais resfriada, ter rinites alérgicas, ela expressar, por exemplo, se ela tem já um herpes vírus, né, incubadinho lá, ele vai ter o herpes e assim por diante. Isso, entre outras coisas. Então, o que eu quero falar? Hoje, nós temos, em função disso também, a população aumentou radicalmente. Nós estamos acima de 7 bilhões de habitantes. Estamos poluindo bastante. O clima está mudando, vocês estão percebendo, inclusive a alteração climática que estamos vendo aqui. Isso impacta na gente. Né? O estresse, a demanda, essas condições, guerra aqui, guerra. Então, o que acaba acontecendo? As pessoas, mesmo sabendo que não é o ideal comer alimentos super ultraprocessados, em outras situações, o que acaba acontecendo? Esse estresse associado, essa forte demanda e a rapidez de poder pegar um produto ultraprocessado, porque ela tem tempo, ela acaba ficando estressada, níveis de cortisol elevadíssimos, ela não se exercita e ela acaba comendo em excesso, fora de horário para compensar essa ansiedade, comida ultraprocessada. Então, o que nós temos hoje no mundo? Uma coisa que me assusta e vai impactar muito na nossa saúde. O número de pessoas obesas cada vez maior. E obesidade não significa que você está bem nutrido. As pessoas que são mais obesas, até nos países desenvolvidos, são aquelas que estão naquele nicho de mercado onde as pessoas têm uma renda menor. No Brasil, se fosse assim, nas nossas favelas, compostas de pessoas que têm vulnerabilidade social, são as pessoas que são extremamente obesas. Vocês sabiam disso? Então, essa obesidade tem a ver com todo esse processo moderno que nós vivenciamos na nossa sociedade, não só brasileira, no mundo inteiro. E essa obesidade faz com que você tenha uma coisa assustadora, a diabetes do tipo 2. Não é um que é genética, que chega a 5% da população. E, tá? Professor... Isso impacta nisso que você falou. Exato. Síndrome metabólica, envolvendo a nossa maior fonte de energia, que é uma célulazinha pequenininha que ninguém valoriza, que é a mitocôndria, que ela tem o ciclo de Krebs, que controla a nossa fonte energética. Ela fica sobrecarregada, uma indústriazinha, uma célula indústria. Sobrecarregada, ela consegue metabolizar e não agora, consegue. Professor, o que a gente vê também é que algumas pessoas têm mais facilidade para engordar. Sim. É possível, através de um perfil genético, conhecer, saber quais as pessoas que têm mais tendência a isso e tem como intervir nessa situação? Sim, na verdade, naturalmente, geneticamente, nós temos assim, mais complexo, que vou tentar colocar a maneira mais que as pessoas conheçam mais. Já ouvi falar de endomorfos, ectomorfos e mesomorfos? Sim. Então, algumas pessoas têm certas características antropométricas, né, arquitetura facial, corporal, depende da origem étnica e assim por diante, ou da combinação disso, porque o Brasil, todo mundo é uma mistureba aqui, diferente lá que as pessoas têm clusters mais homogêneos, né? Mas o que acaba acontecendo? Nós temos pessoas que têm essa formatação. Algumas pessoas, que raiva dele, comem x, salada de bacon, tudo, e não engordam 1 grama. Tem aquela pessoa de cheirar, já engordou. Não é só um exagero, isso acontece mesmo. Isso tem a ver com a construção genética que a pessoa tem. É diagnosticável essa condição genética? Sim, é fácil ser verificado. Agora, não é porque uma pessoa tem facilidade de não engordar, essa pessoa come tudo e fica sempre magrinha, que ela não possa ter problemas também metabólicos. Sim. Embora o nosso foco hoje seja as pessoas obesas. E assim, obesidade, não é que assim, eu conheço várias pessoas em famílias magras e tem um filho que é obeso e que desenvolve diabetes do tipo 2, que tem hipertensão elevadíssima, que vai desenvolver uma cardiomiopatia grave, entendeu? Que vai comprometer com certeza a coitada da mitocôndria, né? E os demais órgãos, vai ter, se você pegar, coletar uma análise de sangue, exames básicos, né? Colesterol total, LDL, HDL, depois de triglicerídeos, e glicose no jejum, né? Essa pessoa no jejum da glicose vai estar 100 miligramas por não sei quanto, né? No jejum. Aí vai fazer uma análise, dor aqui no meu fígado, sinto uma nó de apalpar, o médico vai verificar, vou fazer um exame aqui que dá fígado enorme. Que a gente fala que é o fígado, o patê de foie gras humano, acontece ali. Então assim, nós temos
tirando algumas exceções de alguns países, por questões culturais e assim por diante, mas a maioria desses países, os desenvolvidos e os em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, nós temos hoje um percentual elevadíssimo, uma média de entre 48% e 57% da população obesa. E se é uma população obesa, e varia muito na obesidade, até você, índices antropométricos, você mensurar o diâmetro do abdômen, assim por diante, que é acúmulo de gordura nessa região, isso vai trazer N consequências. Só que essas consequências nunca são iguais para todo mundo. Por isso que, mais importante, quanto mais o médico souber as ferramentas clássicas associadas com essa questão social que nós estamos vivenciando, né? Mas o estilo de vida daquele paciente que consultou, foi para consulta com ele, né? E verificar o histórico desse paciente, verificar, se não tiver ele obeso, o que você faz? Qual a sua ocupação? Tem o risco ocupacional. Aquilo que eu falei, tudo que é epigenético. Você faz exercício? Você come o quê? Aí você fala assim, opa, um pepino. E aí o que esse médico vai fazer? Pegar os exames clássicos, vai verificar como é que ele está, vai tentar passar uma dieta para ele e avaliar ao longo do tempo. Às vezes isso funciona, às vezes não. E tem um detalhe, mudar o hábito hoje, né? Por isso que é bom você ter um networking bom de profissionais, um médico, psicólogo, nutricionista e assim por diante, uma rede. Porque ele vai perceber que por mais que ele faça a coisa certinha, esse paciente ele pode ter outros fatores que não façam ele enxergar aquele risco e persistir fazendo aquilo que o médico prescreveu com tanto cuidado. Ele vai fazer? Não. Eu vou dar um exemplo. Um paciente que fez criolipólise comigo, já estava com um probleminha grande, já tentando fazer uma dieta, já tinha feito a bariátrica, apesar de persistir ainda com alguma pitosezinha aqui, gordura, né? Fez a criolipólise, fez a massagem, fez a dieta adequada para ele, com os nutrientes adequados. Quando eu viro a esquina com o meu carro, que eu vejo ele, depois de tudo que eu falei, eu não sei classificar o que ele estava comendo, mas equivalia a um x-salada egg bacon. Entendeu? Então o que adiantou? Ele olhou para mim e fez assim. Então, assim, professor, a epigenética é tão importante quanto a genética? Totalmente. A gente não pode também ser muito técnico, ficar fixado. Assim, mapear os genes, ninguém vai saber de qual os genes, mas eu sei os genes associados à obesidade. Às vezes pode estar ativo, pode ter uma modificação. Para aquele paciente que você conseguiu ter condições de poder fazer uma análise, ver quais os genes alterados, se tem uma alteração, uma deleção, as alterações possíveis naquele gene que regula o metabolismo. Não é um, são vários, né? Por isso que não sai tão barato. Associar com a tua anamnese que você tem de exames. Aí você fica, no caso seu, Mas não basta só corrigir isso. Você vai ter que verificar se ele está disposto a fazer uma dieta, se ele está disposto a fazer exercícios, se ele está disposto a seguir essa programação. E isso precisa ter um trabalho, é difícil? É sim, mas não tem outro jeito. Você vê, vou dar um exemplo da Finlândia, que é um país que até algumas décadas atrás era um país subdesenvolvido, estava à margem da antiga União Soviética. Hoje eles investiram em educação e ensino. Eles não somente hoje têm as melhores escolas, com melhores resultados de ensino, né, pela métrica da ONU, como eles têm a população mais feliz do mundo, com a população menos obesa do mundo e que gastam menos o governo com problemas de saúde, especialmente de obesidade ou diabetes. O que é um gasto, e esse dinheiro que é gasto nisso é revertido em outras coisas, em educação, ensino e pesquisa. Então você vê, até nisso nós temos que pensar. Então assim, se o médico ele tem esse papel importante na sociedade, ser um disseminador daquilo que é bom, isso está na nossa mente, não está? É na nossa sociedade? Então cabe a esse profissional ter esse conhecimento, estar capacitado cada vez mais com esses cursos que são dados, para ele poder estar acompanhando o tempo, para não ficar lá atrás, e saber interagir, prescrever e acompanhar. Então, é todo um processo, que é bem os cursos que o Roberto fala. É a questão técnica, mas é a questão técnica associada a uma questão humana. Senão, não vai. E mesmo porque nós tratamos humanos, né? Então, o que você fala vem bem ao encontro do que nós vemos também, que é a necessidade de capacitar melhor o profissional médico para esse combate da doença mais pandêmica do momento, que é a obesidade. Né? E que começa, no geral, com uma síndrome metabólica. Sim. Se o médico não está preparado o suficiente, todo deveria estar,
porque quase tudo começa aqui, né? Sim. Muitas doenças vêm desse momento, que é o momento ideal de tratar. Professor, alguns remédios são usados em alopatia, fitoterapia, para ajudar nessas questões de emagrecimento, de regulagem metabólica. A genética pode auxiliar a gente a selecionar melhor medicamentos dentro de uma individualidade ou não? Sim, hoje o que nós temos dentro dos laboratórios? Quem mais prescreve, por incrível que pareça, esses exames para verificar algum distúrbio genético associado com a obesidade são os nutricionistas. E os nutrólogos, eles solicitam muito, porque o que eles vão fazer? Vão verificar. O objetivo deles é que a pessoa perca peso, não só por uma questão estética, mas por uma questão de saúde. Né? Em primeiro lugar, saúde. A estética vem em segundo plano. Faz parte também, né? Óbvio. Né? Até para o bem-estar da pessoa. Eles já prescrevem, tanto é que as nutrições, se você fizer uma enquete, são as profissionais que mais solicitam prescrição de exames genéticos associados aos clássicos da área laboratorial, colesterol, triglicerídeos, glicemia, aquela coiseira toda, para verificar como é que aquele paciente está. Aí elas vão prescrever uma nutrição com base nessa informação genética. E os resultados são cada vez melhores. Então agora está na hora de a gente observar o que os nutrólogos, médicos e as nutricionistas estão fazendo com bons resultados, né? Para outras áreas. Por exemplo, aquele câncer que não consegue entender como é que ele veio para aquela pessoa, não tem histórico na família, não tem nada a ver com a questão ocupacional, como é que ele desenvolveu sem histórico na família? Mas está lá, o defeito associado no cromossomo tal, no braço tal, no gene tal, no gene tantantantan, associado com aquela leucemia, vou falar alguma coisa assim. Tá? Como é que vai tratar isso? Por que desenvolveu isso? Então, com isso, você vai verificar o quê? Qual o momento correto e exato naquele momento que precisa fazer a quimioterapia, se precisa fazer o transplante de medula óssea ou não, e assim por diante. Então, eu vou falar até para vocês, né? Não se fala de tanta coisa na área de estética, né? É a área que, apesar da crise, foi a área que mais cresceu. Você sabe que os britânicos, por morarem numa ilha isolada, com aquele clima estranho, o solo não é tão rico em nutrientes assim por diante, eles têm uma tendência de envelhecimento precoce. Então, um dos países que mais consomem produtos, tanto nutracêuticos, como dermocosméticos, ou esses invasivos, toxina botulina, são os britânicos, os que mais usam. Eles vão ou em farmácias, ou em alguns laboratórios, fazem pequeno raspadinho de mucosa, um swabzinho, DNA, a molécula mais estável que nós temos, né? Não altera-se nem com pH, nem com temperatura, manda para o laboratório, já sai no aplicativo, você tem essa alteração dos genes de envelhecimento da pele aqui. Então, com base nisso, com base nessa informação genética, para você a combinação dos protocolos estéticos são esses dermocosméticos e esses nutracêuticos. E nós já temos acesso a esse tipo de possibilidade? Nós sabemos que isso existe, mas não aplicamos no Brasil. Esse é um exemplo que eu estou dando. Sim, tá? sim. Mas estou falando que não precisa ficar restrito a essa questão estética nem nutricional, embora a nutrição seja importante. Né? Pode ser expandida para outras áreas também. Então, assim, ainda temos, parece que, poucos laboratórios do Brasil que perceberam essa demanda e investiram fortemente num super laboratório que fazem análise do exoma. Exomas são aquelas sequências que codificam proteínas. E que, se elas estiverem corretas, sem alteração nenhuma, elas vão trazer, quando forem solicitadas no nosso DNA, por uma demanda externa ou endógena, seja lá, ela vai codificar aquela proteína, pode ser uma enzima, um hormônio, uma citocina, e assim por diante, para corrigir aquela situação momentânea e passar, tá? Agora, se você tem alguma dessas sequências genéticas alteradas e você, associado com a entrevista, a anamnese do paciente, e aquilo facilita dizer, realmente ele tem isso porque tem isso alterado. Isso traz uma visão maior. Agora eu posso tratar melhor e vou começar o tratamento no tempo certo. Não lá para frente, esperar até chegar o resultado. Lá na frente que eu vou conseguir, chega à conclusão. Não, agora. Então você tem que ganhar tempo, você ganha menos gasto, você vai ter a qualidade de vida do paciente, assim por diante. É essa a ideia que a gente quer fazer. Então, já que a obesidade, apesar do Brasil se considerando um país, algumas pessoas falam, mas país que passa fome, vai precisar se preocupar com a obesidade? Vai, porque as pessoas mais pobres são as que mais têm os maiores índices de obesidade. Você verifica isso, em qualquer mídia sai isso.
Então, o que acontece? Porque sempre associa a pessoa pobrinha, magrinha, coisas. Não, no Brasil é o contrário. E obesidade não significa saúde. Não significa saúde. A pessoa é uma massa muscular magra, pequena, hipotrófica, acúmulo de gordura, e esse excesso de gordura faz com que o seu organismo tenha que trabalhar o dobro para manter a sua homeostasia. Isso traz um impacto imenso em vários órgãos. Então, por tudo que você fala agora, parece que é um instrumento assim quase que imprescindível, né, do médico estar se atualizando para poder, como você falou, Sim, ter mais precisão no que ele está fazendo, né? Isso. E aproveitando, eu lhe pergunto assim, existe uma situação que se dá o nome de mitocondriopatia. Sim. Isto pode estar relacionado à obesidade? Pode estar relacionado. Ela pode fazer parte e surgido a partir da obesidade, ou a pessoa já tem geneticamente alguma alteração da regulação energética que ocorre dentro do mitocôndria, onde tem o ciclo de Krebs, né? Onde nós armazenamos energia. Tá? Isso pode levar a um guarda-chuva de doenças, cardiopatias, sarcopenia, você pode ter hipertensão, variedade de problemas hepáticos, renais, isso não é nada bom. Então, uma coisa é você, pessoa, desenvolver porque tem um hábito externo, epigenético, impacta a pessoa ser obesa, e isso não tem como prever o que pode acontecer após isso. E também tem aquela questão que é genética, que nem a diabetes do tipo 1, que a pessoa não é porque ela come coisa errada, ela já nasceu diabética do tipo 1, tá? Ela vai ter essa insulina dependente, ela vai precisar tomar insulina porque ela não produz, ela já nasceu assim, mas isso é um percentual baixíssimo da população. Agora, tem a mitocondriopatia, pode ser aquela que a pessoa desenvolveu já geneticamente, histórico na família de ter a mitocondriopatia, e essa não vai ter cura, então você vai ter que fazer um tratamento de manutenção e adequação daquela paciente sabendo porque tem a mitocondriopatia, e aquela que você tem a prevenção de não desenvolver porque você ficou obeso demais e causou tudo isso aí. E no geral, como se faz o diagnóstico de uma mitocondriopatia e o que se usa em geral para tratar isto? Olha, de novo, a nossa população não sabe nem... Eu não estou falando da população de não médicos, os próprios médicos, eles não sabem nem que existe mitocondriopatia. Você sabe que é verdade. Entender primeiro o que é isso. Como acontece, primeira coisa, qual a frequência e qual a origem étnica onde você tem uma prevalência maior. Isso vem dos estudos matemáticos que a biologia estabelece, a lei de Hardy-Weinberg, né? Então tem alguns clusters populacionais que têm mais ou menos uma determinada doença, né? Aqui no Brasil é um pouco mais complicado, porque nós temos o Sul é um pouco mais homogêneo do ponto de vista genético em relação a de São Paulo para cima, mas comparado com os europeus nós não somos muito homogêneos não. Aqui é uma mistura de tudo. Então assim, fica mais difícil. Então aí que você precisa mais ter recursos de genética para entender, primeiro, se tem mitocondriopatia mesmo, aí investigar, tem prevalência na família? É só você? O que levou? Qual é a sua ocupação? Fazer todo aquele estudo, aquela anamnese mais refinada, para entender se ele aconteceu de ter a mitocondriopatia ou ele já nasceu com esse processo. É que nem diabetes do tipo 2, que a pessoa desenvolve, por todas as questões que eu falei, e a diabetes do tipo 1, que a pessoa nasce já assim e vai ter que tomar insulina pro resto da vida, né? Sim. Não é que ela foi magrinha e ficou gordinha e depois tem que tomar, não, desde sempre vai ter que tomar, né? Então é basicamente isso. E que instrumentos a gente pode usar para corrigir uma mitocondriopatia? Primeira coisa, saber, você tem mitocondriopatia mesmo? Porque pode acontecer você misturar. Fazer os exames básicos clássicos, triglicerídeo, glicerol, colesterol, aquela coisa toda, né? E depois você fazer uma análise, aí que entra a questão cara, né? Fazer uma análise celular e molecular para ver realmente se você confere por diagnóstico genético a alteração dos genes que regulam, né, o processo energético que acontece dentro da mitocôndria com alguma alteração que desencadeie e faça a pessoa ter essa mitocondriopatia. Então, só que isso ainda, são exames são caros, eles são solicitados quando é via SUS, né, demora para ser liberado, né, caros, mas demora a conseguir, e a maior parte dos planos de saúde não cobre ainda. Mas assim, quanto mais gente, mais profissionais souberem o que é, o que causa,
como tratar, que exames você vai poder solicitar e quando, né? A tendência é que, novamente, a questão da oferta e da procura, que esses exames carérrimos diminuam, né? As pessoas começam a produzir mais diagnósticos e kits para você poder fazer essa avaliação. A demanda dos laboratórios vão ter que investir também em equipamentos e profissionais. Como foi o PCR, né? Como foi? E diminuir. E aí a tendência é você ter menos gente sofrendo disso. Uhum. E me parece importante um diagnóstico, né? Totalmente. Disso, né? A epigenética, ela ativa e desativa genes, perfeito? Sim. E ela causa outras modificações no padrão genético ou apenas a nível de ativar e desativar genes? As questões epigenéticas não é que elas vão modificar o seu DNA. São questões externas, estimuladores externos variados. Pois pode ser desde um alimento, o ambiente que você trabalha com um tipo de resíduo químico que vai te afetar, a temperatura, o tipo de alimento que você consome, nutriente ou ausência de nutrientes, se você bebe ou se você não bebe, quanto de comida você come com excesso ou pouca gordura, né? Isso pode impactar na sua qualidade de vida. Né? Tudo que os nossos estímulos externos, nossos receptores neurológicos, que sentir dorzinha, faz assim com a mão tira. Não, lá dentro também. Nosso sistema endócrino impacta muito. E eu vou além. Tirando sua questão mais óbvia, né, o que comanda muito da gente ter algum tipo de problema, você dispara querer comer muito uma coisa e levar uma mitocondriopatia também, é um palavrão desse tamanho assim. PNEI. É a que comanda e dispara o sistema endócrino e depois pode alterar o sistema imunológico. Não a nosso favor. Psiconeuroendócrino e imunologia. Então, assim, tem alguns estudos que levam isso. A pessoa tem a forma como ela interage com o mundo, causa um estresse tão intenso que ativa alguma região do cérebro, do córtex, que vai fazer liberar uma série de hormônios que vão ter receptor lá, né, no chapeuzinho em cima do rim, né? E aí, ali você vai ter alguns receptores que captam essas informações hormonais e fazem com que você dispare de novo o quê? Cortisol. E vai lá para o quinto dos infernos. E até por essa palavra, né, psico, neuro, imuno, endócrino, a necessidade de um contexto integrado totalmente para atender todas essas dimensões desreguladas, né? Para não parecer uma coisa impossível, assim, a formação que o médico já tem já é boa, já é grande, né? Dependendo da residência que ele fez. Se já tem uma experiência trabalhando com pacientes ou numa rede hospitalar ou de laboratório, ótimo. Mas não quer dizer que ele não vai poder mais ter que estudar. Ele tem que acompanhar, né, a atualização do mercado. E hoje em dia, quanto mais ele ficar atualizado com quando eu posso prescrever, em que situação daquele paciente alguns exames ditos caros, né, de genética, associados aos clássicos que estão em qualquer livro de patologia, estão lá, doença por patologia, descreve tudo, depois os exames estão. Não é assim, esse Ctrl-C, Ctrl-V. Não, ele vai ter que saber isto e agregar a isto essas informações de como e quando ele pode solicitar e como é que ele vai interpretar esses exames. Porque ele é um ganho. E a pessoa que souber fazer isso, ela vai estar acima da média. Então, vai ser o diferencial. É o diferencial. E ele vai poder ganhar mais pacientes e passar a ser um referencial para aqueles que também querem fazer e têm os mesmos problemas. E essa é a nossa meta, quando a gente está trabalhando com essa visão integrada dentro da obesidade, resistência insulínica, síndrome metabólica, etc., de trazer instrumentos que não são apresentados comumente na formação. Sim. Então, agora, com a pós-formação, com a pós-graduação, o aluno pode ter acesso a toda essa informação de uma maneira prática para poder potencializar os seus resultados. E eu tenho o privilégio de estar acompanhando o professor Rogério, já faz mais de 20 anos, né? Acompanhando todas as inovações dele, que sempre somou demais para os resultados que nós temos tido até agora. E esse é um assunto que vai aqui horas e horas, né? E nós não queremos cansar mais o professor, mas nós agradecemos muito a sua vinda até aqui. E mais uma vez eu reitero da alegria que temos de tê-lo como professor nosso, para poder trazer toda essa parte da genética, da epigenética, da mitocôndria, que são assuntos de extrema importância, mas como ele mesmo falou, poucas pessoas sabem manejar isso, então precisam aprender isso para terem resultados muito melhores, né? Então,
vamos ter horas e horas e horas de aula dentro do nosso curso, para que ele possa apresentar mais esse instrumento para nós, que, como ele mesmo explica, já é hora de estar sabendo, né? Porque está aí. Com certeza. E saber integrar dentro de um contexto integrativo de abordagem dessas patologias, que chegou a hora, né? Da gente poder encarar essa situação que traz, assim, problemas importantíssimos para as pessoas, para a saúde pública, né? Para os gastos, de uma maneira efetiva de poder tratar. Então, eu gostaria de deixar, Rogério, você com as palavras finais, para a gente poder encerrar esse podcast. Eu agradeço a participação, ao convite, né? Agora, tem uma notícia boa para dar para vocês. Além de poder ter esse conhecimento genético, né? Eu tenho mais de 30 anos na área de sala de aula e também era pesquisador do programa de metodologias ativas de ensino-aprendizagem, que é essa forma diferente de tornar o aprendizado menos chato. Porque a gente tem sempre na imagem do professor, o farol do saber, e os alunos ficam só assim olhando, o professor fala, por mais que seja interessante, a pessoa não aguenta mais aquilo. Então, a gente desenvolveu, utilizava bastante as metodologias de ensino-aprendizagem. A gente usava até o Flipped Classroom, onde você muda. O aluno passa a ser o ator principal e o professor é um coach, que ele vai guiando o aluno para ele poder ser dono daquela informação. Então, isso que a gente quer fazer, trabalhar a partir da pós-graduação, trazer essas formas menos chatas, menos clássicas demais, com excesso de informação. O professor acha que é bacana dar 500 artigos para o aluno ler, e aí a pessoa não vai ter saco para ler aquilo. Não, eu sou contra isso. Eu acho que nós temos que mudar a forma também. Então, além de ter um assunto tão bacana, a gente vai implementar na pós uma forma diferente de ensino-aprendizagem, sem se tornar uma coisa amassante e chata. Eu vou fazer porque é necessário, mas eu não aguento, depois de dar um plantão de 30 horas, eu não vou aguentar aquele professor ficar falando. Não vai ser assim não, tá? Então, seja que é mais eu me alegra muito que a gente possa contar com esse recurso de psicopedagogia, para que todos nós precisamos, né? Sim, porque, como ele mesmo falou, é preciso apurar esses sistemas de ensinar para que se aprenda mais, né? Com certeza. Então, mais uma vez, muito obrigada, doutor Rogério, aos profissionais que estão nos acompanhando. Tem alguma rede social que eles podem seguir o doutor? Sim, tem o meu LinkedIn, né? Professor Dr. Rogério Sadivaz, no LinkedIn. Tem do Instagram, Vaz_Rogério, né? E tem o Rogério Vaz, né? Lá do Facebook. Mas pensa que essa geração usa mais Facebook. Mas é isso, pessoal. Genética, então, é um assunto que está em alta, pode ser um diferencial para você, profissional de saúde, e principalmente falando na questão humanizada, como o próprio Dr. Rogério mencionou, você faz um atendimento, um acompanhamento com o seu paciente individualizado. Aproveitando agora, siga a gente no nosso canal e também no Centro Educacional SPES. Siga lá a gente no Instagram também, tá bom? Obrigada, doutor Roberto. Obrigado a vocês.